Vamos orar. Querido Deus, glórias ao Senhor. Peço o teu Espírito, a sua condução, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ontem a gente falou sobre Tiago 2 e 3, isso? E falamos muito sobre que a fé sem obras, ela é morta. Então, não adianta nada a gente ter e demonstrar ter fé se a gente não age em prol do próximo. Até dei o exemplo que, quando o exemplo de mãe, eu creio que é o exemplo muito próximo do que a Bíblia fala quando ela nos direciona a amor ao próximo, é o que Deus sente quando alguém ajuda um dos seus filhos, é o que uma mãe sente quando alguém faz algo de bom para o seu filho. Também fala ali sobre a língua, cuidar da língua, porque a língua ela pode ser bênção, mas a mesma língua pode ter veneno e maldição, e muitas vezes a mesma língua que profere bênçãos é a mesma que solta veneno e profere maldição. E hoje nós vamos para o capítulo 4 de Tiago, onde na versão, a Bíblia, na linguagem da versão Almeida, se chama o título A Origem das Contendas, e na linguagem de hoje, A Amizade com o Mundo. Então, ó, os títulos sinônimos, origem das tretas, das brigas, sinônimos da amizade do mundo. Amizade com o mundo. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas, como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Você as deseja ardentemente, mas, como não consegue possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não pensem que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras Sagradas. O espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois a Escritura Sagrada diz: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem. Mude as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e ele os colocará numa posição de honra. Quando ele fala ali, o verso 5, não pensem que não quer dizer nada essa passagem da Escritura. O espírito que Deus pôs em vós está cheio de desejos violentos. Bom, no meu humilde conhecimento das Escrituras, assim como lá nas Escrituras fala sobre Deus endureceu o coração do faraó, em outros momentos fala assim, e o faraó permaneceu com o coração endurecido, eu entendo que é sinônimo, não é que Deus está brincando conosco como legos, como brinquedos, mas sim que é uma linguagem até cultural, falando da permissividade de Deus. Então é mais ou menos assim, ó, é como se na nossa cultura fosse a gente, quando a gente falasse assim, Deus quem fez o mal. E a Bíblia afirma isso, mas não é no sentido que ele fez as coisas ruins, mas sim que ele permite. É que esse exemplo que eu dei, ele vai dar uma abrangência maior, mas assim, e sim que ele permite o mal. Não que ele tá ali igual um Lego, igual um fantoche ali conosco, e daí primeiro ele faz uma situação mal e depois ele. Não. Quando a Bíblia fala que Deus fez, que Deus colocou esse espírito, que Deus endureceu, não é que ele está fazendo de nós um fantoche predestinado já a isso e acabou sem a liberdade de escolha. Ainda que Deus saiba todas as coisas, o fato dele saber todas as coisas não é sinônimo de ele decidir por nós. Significa que ele sabe. Da mesma forma, eu sempre dou um exemplo de você assistir um filme que você já conhece, vamos dizer assim, ou reassistir uma história que você já conhece e fizeram um filme. Você já sabe muitas falas do filme, você já sabe o que vai acontecer no filme, por que vai acontecer, mas o fato de você ter o conhecimento pleno da história desse filme não é sinônimo de você manipular o destino do filme, o destino dos personagens.
Significa que você tem o pleno conhecimento da história, não que você tem manipulado a história. No caso de Deus, obviamente, ele tem o controle de tudo e nada acontece sem a permissão dele. Mas ele respeita a nossa liberdade de escolha. Então é nesse ponto que eu quero falar. Segundo ponto, ele fala ali sobre a gente pedir as coisas para Deus e não receber a resposta de Deus. E ele explana, ele explica o motivo pelo qual, quando a gente ora, muitas vezes nós não recebemos a resposta de Deus. E ali está o verso 2 que fala assim: vocês querem muitas coisas, mas como não pode tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem e querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Resumindo, o problema não é pedir a Deus, o problema é o que a gente pede para Deus. Deus, ele nunca vai nos dar algo para que o nosso coração se desvie dele e vire para essa bênção. Então, se ele sabe que ele vai dar algo para você e o teu coração está aqui, focado nele, vai fazer isso daqui para a bênção, vai tirar o foco de Cristo e vai virar para a bênção, ele não vai dar. E normalmente, quando o que está dizendo aqui, em outras palavras, é assim, ó, tudo que você pedir para o teu eu, você não vai ganhar de Deus, porque o foco dele é a tua salvação. E tudo que você pedir para o teu eu, para enaltecer o teu eu, para algo que vai tirar o lugar de Deus do teu coração. E às vezes, gente, eu vou dar exemplo que às vezes não é nem algo ruim, às vezes é algo bom, às vezes não é nem algo ilícito, impróprio, promíscuo. Não, às vezes é algo que aparentemente, de fato, seja bom e benéfico, e talvez de fato seja, mas para você, de forma pessoal, individual, particular para você, aquilo não vai fazer bem. Aquilo talvez até te faça bem, mas vai desviar o teu foco do Senhor, do Criador. Então, ele não vai permitir com que você receba essa bênção. Não porque é algo ilícito, promíscuo, contra os mandamentos de Deus. Às vezes não, às vezes está tudo dentro, se encaixa nesse perfil. Mas para você, de forma individual, particular, pessoal, não vai fazer bem. Vai, ou mesmo que venha fazer bem para você, em algum momento vai desviar o teu foco dele. E ele não vai permitir essa bênção. Então, quando a gente ora, é muito importante a gente, quando a gente faz o exercício da oração, de escrever ali, igual eu tenho a minha metodologia diária de escrever, eu coloco sempre Deus, a coluna ali de Deus, a coluna dos meus pecados, a coluna dos agradecimentos e a coluna dos pedidos, uma do lado da outra. E todo dia de manhã, bem cedo, antes aqui do primeiro Deus, eu tenho o meu momento com Deus, e eu peço a Deus, porque às vezes eu esqueço, então eu peço a Deus, ai, Senhor, me ajude a lembrar o que eu fiz ontem, que momento que o Senhor falou comigo, os meus pecados, os momentos de gratidão, os pedidos para o dia de hoje e tal. E normalmente quando eu faço esse exercício de escrever, eu, de forma muito clara, eu vejo a intenção sobre todos os meus pedidos. Eu consigo entender a origem dos meus pedidos a Deus para o meu dia, enfim. Porque aí eu consigo fazer um filtro. Eu vou escrever algo e aí tem o filtro. Eu estou pedindo isso para engrandecimento próprio, para o meu eu, para o meu ego. E como eu falei, gente, às vezes os nossos pedidos não são ruins, são bons, mas tem o nosso eu na frente. Aí eu pergunto, é errado você ter vontade de ter uma viagem, de ter sei lá, alguma coisa nova? Não é errado, desde que não esteja na frente de Deus, desde que você não entesoure isso no teu coração. Então não é errado você pedir as coisas para Deus que você sonha, que você almeja. Não é errado. Desde que você entenda que se ele não te der, tá tudo bem. E se ele te der, glórias a Deus, porque é dele toda a honra e glória e o teu coração deve estar entesourado somente com ele deve ser o teu tesouro. Então eu vejo isso nessas passagens. Ele pede para que a gente seja humilde, limpe o nosso coração, no verso 8, que a gente se lave dos nossos pecados, no selo, que é o sangue de Cristo, que a gente tenha humildade na oração. Eu escutando você comentar, né? E depois do que a gente leu, parece-me que Tiago acabou de escrever
A carta de Tiago acabou de ser escrita e a gente está lendo algo tão, tão real, tão, tão de hoje em dia, assim, parece que eu acabei de ler algo assim que é o que acontece e realmente é, né? Mas assim, ó, se a gente for fazer menção, quanto tempo atrás isso aqui foi escrito? E parece que vem de todas, desde a criação, assim, né? Como pode o ser humano ser dessa forma? E aonde assusta é que coloca assim, ó, quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Isso é pesado, né? E às vezes, e quando você foi falando, é verdade, a gente acaba sempre pensando na gente, né? E aí, lendo assim, ó, tem frases que a gente precisa grifar assim na Bíblia, sabe? Pra gente não esquecer. Quem quiser ser amigo do mundo, quem gostar de fazer tudo isso, eu quero ter isso, eu quero fazer, eu quero deixar Deus em segundo plano, se torna inimigo dele. E isso é forte, isso é pesado, assim, eu acho, é igual você falou, são poucos versículos, mas com muita ênfase, assim, em ver como Cristo fica, Deus, né, fica triste, e a tristeza de Deus é problema, porque se a gente deixa ele é porque a gente está dando ênfase ao mundo, e Deus fala, a Bíblia fala que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, então eu achei bem forte. Vamos dar continuidade ali no verso 11, que vem outra cacetada ali também. 11 e 12. O hábito de julgar os outros. Meus irmãos, não fale mal um dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo ou o julga, está falando mal da lei e julgando-a. Pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas é alguém que julga. E Deus é o único que faz as leis e é o único juiz. Só Ele pode salvar ou destruir quem você pensa que é. Para julgar os outros, o futuro a Deus Ótimo. pertence. Ótimo. Vamos falar sobre esses dois versinhos aqui, porque aqui hoje tá tipo pizza. Tá fracionado aqui as mensagens. A minha versão, ele fala assim, ó. Eu achei bem pesada aqui a versão. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Nossa, um tapa na cara. Basicamente, assim, ó, se você está julgando o teu próximo, então você não segue a lei, você é o juiz da lei. Você está se, basicamente, assim, ó, você está se pondo no lugar de Deus. Se você é juiz da lei, você é o tal. Vamos lá abrir em Êxodo 20:16 e Marcos 12:31. Êxodo 20:16 diz assim, ó, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. É o nono mandamento dos 10 mandamentos. E Marcos 12:31, o segundo maior mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a lei que ele fala, para mim é muito claro que é sempre os 10 mandamentos. Quando fala no nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e lá em Marcos 12:31, quando perguntam para Jesus, tentando fazer ele cair numa pegadinha, Senhor, mestre, qual é o maior mandamento? E aí ele pega as duas tábuas e divide por dois setores. Ó, amará a Deus acima de todas as coisas, amarás a Deus mais do que tudo e todos, basicamente. E o segundo maior mandamento é semelhante a esse, amarás ao próximo como a ti mesmo. Palavras do próprio Cristo. Então, o que que ele faz? Ele fraciona os 10 mandamentos em dois. Ele divide em dois. Ele pega os primeiros 4 mandamentos, fala sobre amor a Deus e fala, ó, isso daqui é o mais importante, é você amar a Deus, cumprir esses 4 mandamentos, porque esses 4 mandamentos está ligado diretamente ao amor a Deus, à obediência a Deus, e os outros 6 que é semelhante a esse, que é amar ao próximo como a ti mesmo, que fala sempre em relação ao próximo. Quando o Tiago fala que a gente não tem que julgar o irmão, senão a gente se torna o legislador, o juiz, ao invés da criatura obedecendo, para mim é muito forte, porque juiz e legislador é Deus, é Cristo. E ele fala: fique quieto, não fale do teu irmão. Aqui entra tanta coisa, entra mentira, entra fofoca, entra aquela falácia. Não, mas não estou fofocando, eu só estou comentando. Não fique falando do outro, não fique falando do próximo. Ontem a gente falou bastante sobre isso, sobre o pecado da língua ali de Tiago 3,
E mais uma vez ele bate nessa tecla. Você vê, isso daqui foi escrito há 2000 anos atrás, e você vê que muda a cultura, muda o idioma, muda a localização geográfica mundial, mas o ser humano continua com a mesma essência do pecado. Podem ter algumas questões culturais aqui, idiomáticas, mas você vê que o ser humano continua com a mesma essência do pecado, não importa a tua nacionalidade, não importa a época, o século, a cultura que você vive. É muito nítido. Como a Mayara falou, parece que foi escrito nos dias de hoje. A Julian fez um comentário, fala assim: meus irmãos, esses têm sido o meu espinho na carne. Eu melhorei e muito mais ainda tenho, muito a melhorar. Exatamente. A gente tem que frear a nossa boca. E ontem a gente leu ali em Tiago, eu achei, agora me lembrou, do cavalo, né? Ele deu o exemplo do cavalo. Ele fala assim: cavalo, vocês não põem o freio na boca do cavalo? E quando vocês querem parar, vocês puxam a rédea do cavalo? Então, também coloquem o freio na boca de vocês, para que vocês segurem a língua de vocês, que vai diretamente de encontro com a mensagem que está sendo passado hoje. Tiago 3:3. Ele fala assim: até na boca dos cavalos colocamos um freio, para que nos obedeçam, e assim fazemos com que vão onde queremos. Aí ele dá o exemplo do navio, que tem o leme pequeno, mas o navio é grande, mas o leme que é pequeno é o que direciona o navio, dando uma alusão à língua, um órgão pequeno, que é o que direciona a vida, enfim. E ele é um apelo, falando assim, cara, assim como o leme é pequeno e direciona o navio inteiro, aonde o navio precisa ir, e assim como você põe um freio na boca do cavalo para direcionar o cavalo aonde ele quer ir, também faça com a tua língua. Direcione a tua língua para lugares bons. Ela é pequenininha, mas ela tem grandes consequências e grandes feitos. Então é isso que está falando aqui. E entra diretamente do cuidado com o que você fala com os outros, dos outros. E aqui eu acrescento: nós fomos feitos à imagem e semelhança de Cristo. E muitas vezes, irmãos da fé, que é, eu acho que é pior ainda, a fim de só comentar, só falar uma informação. Ah, mas é que eu não estou fofocando, eu só estou comentando. E esse comentário, como a gente bastante falou ontem, não vai trazer ajuda de fato ao próximo. Você não está comentando para fazer um mutirão e juntar um dinheiro para pagar a fatura desse irmão que não está conseguindo pagar alguma conta. Você não está comentando a fim de falar, pessoal, vamos orar agora por essa pessoa. Vamos, olha, aconteceu. Fulano se separou. Não precisa contar nenhum motivo da separação quando você quer ajudar, dependendo. Ó, fulano separar. Vamos aqui se reunir para a gente fazer uma oração por esse fulano? Vamos, pessoal, fazer aqui uma lista de nessa semana, só nessa semana, ó, eu vou orar 9 horas da manhã, você horas 10, o fulano horas 11. Se o teu comentário sobre a vida alheia não tiver esse fim de fato levantar, arregaçar as mangas para ajudar o próximo, fique quieto, porque você está denegrindo, manchando muito mais do que a imagem do fulano de tal, a imagem de Cristo, a imagem de Deus nessa pessoa. Você pode até estar atingindo essa pessoa, mas antes de atingir essa pessoa, você está atingindo um outro alguém que fez essa pessoa a sua imagem e semelhança. E esse alguém é o Criador do universo, é Jesus. Então eu vejo esse assunto de forma muito séria. Uma coisa muito importante, nós precisamos orar. Eu não tinha, nunca ouvi isso, né? Mas é algo que nós precisamos orar para que Deus dirija a nossa língua, né? Porque é algo que não. Você veja só, o cavalo é dirigido por uma pessoa, pelo dono, né? E ali, Deus, nós somos dirigidos por Deus também, né? E aí o leme, o navio é dirigido por uma pessoa, né? Então nós temos que ter essa direção. E aí nós precisamos pedir a Deus isso, né? Para que Ele nos dirija, né? Porque é algo que tão pequenininho que, que nos dirige o corpo inteiro. Então nós podemos perder nossa vida, nossa salvação por causa da língua, né? E isso é muito importante nós estarmos aí observando aquilo que a gente fala e buscando em Deus aí força para sermos para fazer a vontade de Deus, né? Para não sermos assim pessoas más, né? Que muitas vezes nós achamos que somos bonzinhos, né? E estamos aí fazendo algo muito errado, né?
E essa percepção que o senhor trouxe, seu Joel, para mim, assim, abrangeu mais ainda, porque exatamente o que você falou. O leme, por mais automatizado que seja hoje nos nossos dias, um leme, ele é conduzido, ele é pré-programado, programado por quem? Por uma pessoa. O cavalo, com os freios na boca, com as limitações ali dos freios para a condução dele, ele é conduzido por uma pessoa. Então, abrangeu mais ainda. Obrigada pela contribuição. Somos conduzidos pelo Espírito Santo, vírgula, quando permitimos. Como permitimos, Porque é nós verdade. temos esse poder de permissão ou do Espírito ou do eu. E eu sempre falo, o eu é sinônimo do colo do capeta. Nossa, você tirou as palavras da minha boca agora, porque como a gente, eu vou falar agora até sobre religião, né? Principalmente o adventista, né? Hoje é conhecido por guarda de sábado, né? Falei, quantas vezes, às vezes, a pessoa tá guardando o sábado e tá falando mal. Quer dizer, como nós, por exemplo, hoje eu fico imaginando assim, como deveríamos estudar o que a gente professa tanto sobre a lei, né? A lei dos 10 mandamentos. Como a gente fala sobre a lei dos 10 mandamentos, mas como é importante a gente estudar. Tá mais desenhadinho possível. Não falar, não fazer falso testemunho contra o teu próximo. Isso eu vejo às vezes assim, já foi sinônimo assim de tanto problema na igreja, né? E às vezes dá a impressão assim que é só falar, abre lá Tiago, dá uma lidinha Mostra lá do em Tiago, cavalo, né? mostra do cavalo. Tiago, tá escrito, não vou nem, vamos lá para os 10 mandamentos? Tá bom, então tá, a gente lê ali. Tá bom, já li ali, mas vai em Tiago, então, e veja assim, ó, ser inimigo de Deus, você quer ser maior que Deus? Tá lá escrito em Tiago, sabe aquela coisa assim, nossa, gente, como abre, e como é importante, né, a gente vê isso assim, ó, quem que, só, ó, do finalzinho ele fala assim, ó, Deus é o único que faz as leis, né, só ele pode salvar ou destruir, quem você pensa que é? Sabe, às vezes tem a impressão que a gente se acha tanto assim, quem você pensa que é? É forte, gente, eu não sei, eu falei, não sei se é a minha linguagem hoje que tá assim, mas é forte você escutar essas coisas assim, e por que que a gente às vezes não coloca isso em prática? Na Almeida tá assim, ó, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? E sabe, o que o irmão já acabou de falar ali, e isso me assusta, gente, se a gente parar pra pensar assim, ó, alguém tá dominando o que eu faço, se não é Deus, só tem Tá duas no colo coisas. do capeta. É literal, é literal, mas é forte, fala pra gente se não é forte. Eu tô falando, Maiara, agora, assim, ó, me assusta, porque muitas das vezes, em vez de ter sido guiada por Deus, se eu falei mal, gente, ó, se eu comentei, não é de Deus. E hoje, se a gente começa, é tão importante a gente fazer colocar isso assim em prática, fazer essa autoanálise na gente. Quem está me dominando mais? O meu dia a dia está sendo muito mais dominado por quem? Porque se não é por Deus, se em alguns momentos eu estou tendo que pedir perdão toda hora, que é natural, a gente entende isso, a gente é pecador, mas eu vejo que assim, quando você está estudando, tem que existir mudanças, tem que existir mudanças, porque senão a gente só está lendo. Não é verdade? Eu fico olhando aqui assim, gente, tá muito escrito, tá muito nítido, assim, ó. E se eu continuo a não crescer espiritualmente, eu só tô sendo legalista, eu só tô lendo por ler, porque tá muito óbvio, tá muito claro o que tá escrito aqui, assim. Então a gente precisa realmente, assim, ó, não só ler, e assim agora colocar em prática. Eu vejo, assim, principalmente essa parte da língua, né? Eu acho, assim, que cada vez que a gente pensar em comentar, a gente vai lembrar. Lembra de Tiago, Maera? Eu vou estar aqui agora, assim. Hoje mesmo, se eu for fazer alguma coisa, lembra de Tiago? Olha, se você não está fazendo o que Deus fala, quem está te induzindo? E se eu tenho Ah, medo do inimigo, né? Eu tenho muito mais amor por Deus do que qualquer outra coisa, porque senão eu vou estar sendo, né, tipo, iluminada ali por quê? Pelo inimigo, né? Então a gente tem que a, tomar cuidado. a Julien fez o comentário, ela falou assim, como Deus foi tão lúdico nas explicações. É um balde de água fria, é um abrir os olhos. Eu tenho um princípio, pessoal, porque, como eu falo, se eu falar assim, eu não gosto de fofoca. Veja, existem duas vertentes nesta minha fala. Porque todo ser humano gosta. Principalmente quando é da vida alheia. Se falar que não, tá mentindo. Tem aquela coisinha ali do Satanás, da carne. Não vou nem culpar o Satanás, porque daí não é culpa dele, é culpa nossa mesmo. É da carne. Entendeu? Tem a carne. Mas, quando eu falo que eu não gosto, é um processo que eu acabei
através dos escritos bíblicos, pedindo a Deus e trabalhando em mim. Por quê? Hoje, claro que todo mundo gosta de saber a vida alheia, principalmente quando é coisa ruim. Mas principalmente quando é treta, separa, porque separou? Me conte como foi, quando foi. Acho que se a pessoa pudesse pôr no telão da casa dela para ver, entendeu? A vida alheia, ela colocaria. Tanto que tem programas, até no SBT tem um programa Fofocalizando, tem as notícias de fofoca, dão muito dinheiro, enriqueceu muitos jornalistas. Então, assim, faz parte da maldita carne. Mas, assim, eu hoje me incomoda. Quando eu falo que eu não gosto de fofoca, não é no sentido da carne, porque a carne gosta. É legal, é gostoso saber da vida alheia. Mas hoje, a minha vida, aquilo que Cristo fez na minha vida e faz todos os dias, quando eu escuto alguém falar de uma outra pessoa, eu confesso que me incomoda profundamente. E eu tenho uma metodologia, vamos colocar assim, para mim, eu tenho um filtro. E qual é meu filtro? Sempre já comentei aqui. Você falaria desta maneira que você está falando. Essas informações que você está dizendo na frente da pessoa, se ela estivesse aqui agora, você falaria desta forma. Isso que você está falando na frente da pessoa que está aqui agora, se ela estivesse aqui neste momento, você falaria assim? Se você falaria assim, beleza, faz um check na primeira questão. Agora você vai para o segundo filtro. Isso que você está falando. Mas eu não estou falando mal, eu estou falando só uma informação. Tá, essa informação que você está falando vai edificar alguém com essa informação? Vai ser para a honra e glória de Cristo na tua vida ou na vida das pessoas, ou da pessoa a quem você está conduzindo essa informação? Jesus, se tivesse ali, ele falaria o que você está falando? Eu acho que esses dois filtros, eles acabam já. E você pode perceber, se você aplicar esses dois filtros, falar o que você está falando e como você está falando na frente da pessoa, e ser para edificação de alguém, a informação que você está passando, seja boa ou ruim, e acrescenta a edificação, Jesus, ele falaria como você está falando e o que você está falando dessa pessoa? Eu acho que se você aplica esses dois princípios, você vai perceber uma coisa que eu tenho percebido. Sempre que eu começo a falar de alguém, e às vezes são com amigas muito próximas, assim, muito próximas, que eu tenho muita intimidade e confiança, e aí eu começo a falar de alguém, já aconteceu algumas vezes, porque fulano, me vem esse filtro na cabeça, falar, deixa que não, continua, eu falei, não preciso falar porque é uma informação que não é minha. Eu já fiz essa gafe algumas vezes, comentando ali sobre casamentos, porque você viu que fulana, que era amigas em comum, conhecidas em comum, fulana, opa, não, deixa quieto. Não, continue. O que você ia falar? Não, é que isso não diz respeito a mim. É sobre a vida da fulana. Se ela quiser falar, ela vem e fala para você. Corta o barato, mas assim, eu tenho me policiado muito com isso. Você vai perceber uma coisa muito clara. Como é desconfortável. Porque você quer falar. Você quer falar. Mas quando é desconfortável para você e te dá esse incômodo e você aplica esses dois filtros, se você aplicar esses dois filtros, você vai ver que é desconfortável e incômodo. Você vai perceber também que você quer falar. Mas aí, você vai falar, poxa, glórias a Deus, porque se tá desconfortável, incômodo, algo que eu quero, é porque o Espírito Santo tá agindo. E aí você freia a tua língua. Você pega o leme, pequenininho, e direciona para a honra e glória do Senhor. Você comentando, né? Eu fiquei imaginando assim, ó, rodinhas de amigos, rodinhas de família, rodinhas onde às vezes o que acontece, né? Geralmente você está vendo ali, às vezes acaba de muitas das vezes a conversa vai longe se é para comentar ou falar, principalmente da vida dos outros, né? Você foi falando agora, eu fiquei imaginando, porque muitas das vezes, né? Às vezes a gente se pega assim, ó, sentado conversando com amigos, igual você acabou falando. Você não comenta sobre muitas outras coisas a não ser às vezes da vida das pessoas. Muitas das vezes você abre o Instagram para saber da vida, e aí assim, você viu alguma coisa, você já vai e fala assim, nossa, você viu que tem ali, mas não estava acontecendo. Pode ver, parece que a vida do ser humano, se não buscar Deus, a gente vive só em função dessas coisas, assim, é incrível, sabe? É assustador, na verdade, assim, de ver, assim, sabe, tudo que foi lido e como parece, assim, aquele chacoalhar de Deus, assim, ó, filha, tá vendo isso daqui, ó, não é uma coisa legal, isso aqui eu não gosto, isso não aprovo. E a gente sabe que não aprova, e mesmo assim,
faz, né? E eu fiquei agora refletindo, assim, eu falei, muitas das vezes se reúnem, né? Quando se reúne, qual que é o teu objetivo? Você está servindo para, às vezes, ser aquela que vai podar mesmo? Ou se você vai estar ali, igual você falando, conta mais. E isso eu levo hoje de manhã, assim, é um alerta bem, bem forte, porque Deus fica triste, é inimigo de Deus. Isso, se eu estou tentando buscar estar cada dia mais perto de Deus, hoje é um chacoalhão de escutar uma coisa assim tão profunda, como ele fica triste, porque é um dos mandamentos dele. É um dos mandamentos. Se é mandamento, é porque é algo que ia ser esquecido, né? Não só como o sábado, mas as outras coisas, como iria ser esquecido, né? E para finalizar esse assunto, eu tenho mais uma coisa aqui que veio na minha mente. Eu acho que a gente pode, digamos assim, criar com fundo bíblico, com sustentação bíblica, 3 princípios para o que a gente fala. Então, o primeiro princípio, você falaria o que você vai falar da forma que você vai falar na frente da pessoa? Se passou por esse, faz um check, beleza, vai para o próximo. É edificante o que você está falando? É para honra e glória de Deus na tua vida, na vida das pessoas que você está falando e na vida dessa pessoa de quem você está falando? Jesus, se ele tivesse ali, ele falaria como você está falando e o que você está falando e de quem você está falando? E o terceiro, se você tem muita necessidade de falar, fale, mas fale para Deus. Eu acho que são 3 princípios que vão já diminuir de forma significativa esse pecado na nossa vida. Se tem necessidade de falar, pode falar o que você quiser, da forma que você quiser, mas fale para Deus. E já aproveite e já ore pela pessoa. Eu acho que esses 3 princípios que não dizem na Bíblia, mas a gente pode extrair de um conceito bíblico. Coisa importante que nós podemos trazer para nós nessa leitura é cada momento que nós, né, tivermos essa falha aí também, né, a gente vai lembrar de Tiago ir lá e ler ela para ela ficar nova na nossa mente, né? Porque, olha, a gente só lendo sem o comentário, a gente passa muito, sabe? Você tá só lendo ali e passa. Mesmo a gente achando forte naquele momento, né? Passa. Mas agora, com o comentário, igual a gente comentou aqui agora, a gente vê assim, como é grande e como é perigoso. Muitas pessoas não vão entrar no reino do céu por essa falha, né? Então, nós precisamos, isso é muito importantíssimo na nossa vida espiritual, para a nossa salvação, né? Um texto muito importante que Deus colocou para nós, para nos alertar, né? E para a gente, igual a irmã falou assim, para a gente estar sempre nos policiando, né? Sempre estar nos policiando aí e lembrando dessa mensagem que Deus falou aqui, né? Para nós não É que sairmos quando a gente comenta um texto bíblico, quando a gente estuda a Bíblia como a gente tem estudado em galera, e tem comentário, a gente lê e tenta desenvolver essa leitura, a gente está, imagine um músculo, a gente está fortalecendo o músculo da leitura, da interpretação de texto. Porque não fica só na nossa leitura. Quando a gente lê sozinho a Bíblia, é uma bênção e é fundamental e necessário. Quando a gente lê a Bíblia, que também é fundamental e necessário, congregando ou com os irmãos, num estudo, como a gente busca fazer, ainda que de muitas vezes de forma imperfeita, a gente está desenvolvendo esse músculo da interpretação de texto com os irmãos e Deus vai mostrando vários prismas de uma mesma ideia, de um mesmo princípio. E isso se fortalece. Fortalece e enriquece, cria músculo na leitura bíblica e nos princípios de Deus. A tua explicação foi fantástica de falar como que devemos falar com as pessoas. Vamos orar por aquela pessoa, né? Essa é uma saída top, né? Para a gente poder parar com a conversa, né? Lê aí o verso 13 ao aí, 17, por gentileza. O futuro a Deus pertence. Agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro, vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isso. Se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Acho que fecha com chave de ouro, a gente pode abranger bastante só essa frase, né? Comete pecado aquele que sabe fazer o bem e não faz, e está ligado a gente pode ligar esse primeiro conceito ali sobre o hábito de julgar os outros, sobre
o que a gente pede a Deus, que é os primeiros versos do 1 até o 10, e, e sobre o nosso futuro, que pertence ao Senhor, unicamente. A vida, o fôlego de vida, tanto para o bom quanto para o mal, quanto para o mais ou menos, que está em cima do muro, pertence a Deus. Então, aqui ele faz uma exortação, eu entendo, para que a tua vida dependa de Deus. Tira o teu eu da reta, dependa dele, continua vivendo, não está falando para você não viver, não. Continua vivendo, mas coloca as tuas mãos na vida de Deus, saiba que tudo que você tem, tudo que você vai construir e conseguir, é porque ele te permite ter, é porque ele te dá saúde, ele te dá dons e talentos, discernimento. E ele finaliza aqui, acho que com um laço vermelho, esse capítulo 4, falando assim, ó, verso 16. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando, vivem se achando. Todo esse orgulho é mau. Lembrando que o orgulho foi o sentimento que fez com que Satanás saísse do céu. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não o faz. Então, aqui, finalizando a minha fala hoje, para mim, o orgulho, ele o pecado mais perigoso que tem é o orgulho, porque isso que tirou Satanás do céu. Se tirou um anjo perfeito do céu, imagina o que não faz comigo e com você. É uma coisa que parece que nem é tão grande assim, né? Mas se tirou um anjo perfeito, um querubim da guarda, como diz o livro de Isaías, Ezequiel, que era Lúcifer, era o querubim, era um dos anjos, o anjo mais próximo, um dos dois anjos mais próximos a Cristo, a Deus, tirou ele do céu e transformou ele nesse ser tão desprezível que ele se tornou, a ponto de matar Jesus na cruz, de fazer tanta maldade, de estar ali do ladinho, incitando o meu Deus para morrer. Imagina o que não faz com a gente. E, cara, fazer o bem. Fazer o bem sempre que você puder e tiver condições. E a gente falou muito sobre isso, né? E você acha que Satanás não vai fazer questão de estar ali do lado, fazendo com que a gente erre bem nessas coisas, assim? Se ele sabe quanto isso funciona e que foi o que fez ele sair de lá, imagine se ele não vai estar tentando e se a gente não estiver tão buscando a Deus, se a gente não vai cair facinho. É igual você falou, se quem estava com Cristo fez isso, imagine a gente se deixar. E eu tenho alguns versos que a gente vai decorando. Uns dias atrás, quando a gente leu Efésios 4:30, para mim, eu até grifei na palavra de Deus ali, que diz assim que não entristeça o Espírito Santo de Deus, né? E hoje eu risquei na minha Bíblia que vai ser um verso que eu vou colocar decorado, portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e faz e não faz. Isso são dois versos que, assim, ó, eu hoje levo assim, ó, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem. A gente sabe e não faz, isso é pecado. E pecado é transgressão da lei. E Deus não fica feliz com isso. Então, assim, são versos que a gente tem que levar para a vida da gente, né? Irmão Joel, pode orar por nós, por favor, para a gente finalizar? Santo, santo, santo Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela vida, pela saúde, pela paz, pelo conhecimento, pela tua palavra, Pai, que se renova cada dia na nossa vida, Senhor. Agradecidos estamos por aprender mais essa mensagem maravilhosa de Tiago hoje, Senhor. Imprime em nossa mente e nosso coração, Pai, para que nós não venhamos esquecer, que nós venhamos lembrar de cada momento que desagradamos a Ti, Senhor. Pai querido, perdoa nossos pecados, nossas falhas, Senhor, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Pai querido, enche o nosso coração do Teu amor, para que nós possamos ser verdadeiros representantes de Ti nesse mundo, Senhor. Agradecidos estamos, ó Pai, por esse momento de estudar a Sua palavra. E é no nome santo de Jesus que nós te pedimos e agradecemos.